A janela de Overton, estudo e análise fundamentada, e seus impactos na linguística e engenharia de controle de massa direitos autorais. Pesquisa elaborada para estudo pessoal Professor Roberto de Oliveira março de 2026. Como as ideias consideradas aceitáveis em uma sociedade são moldadas, ampliadas ou deliberadamente restringidas? Em um cenário de polarização e transformação digital acelerada, a resposta a essa pergunta é a chave para compreender os mecanismos de influência e controle que operam nas organizações e no espaço público. Este artigo aprofunda o estudo da janela de Overton, um conceito originalmente pensado para as ciências políticas, e o expande para uma análise inédita de seus impactos na linguística e na engenharia de controle de massa. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica, demonstrando como a manipulação da linguagem e a arquitetura tecnológica atuam em conjunto para definir o espectro do que é discutível, influenciando desde a cultura organizacional até a percepção pública. Para gestores, diretores de RH e tomadores de decisão, compreender essas dinâmicas não é mais um diferencial, mas uma necessidade estratégica para a gestão de reputação, engajamento de equipes e antecipação de riscos em um ambiente volátil. A aplicação prática desses conceitos permite a construção de estratégias de comunicação mais éticas e eficazes, capacitando líderes a navegar pelas complexidades do discurso contemporâneo. Aprofunde-se nesta análise e descubra como a teoria pode se transformar em ação para fortalecer a resiliência e a integridade de sua organização. Pesquisa elaborada para estudo pessoal Professor Roberto de Oliveira março de 2026. TOS na linguística e engenharia de controle de massa direitos autorais. Pesquisa elaborada para estudo pessoal Professor Roberto de Oliveira março de 2026. Resumo. O presente artigo tem como objetivo central analisar o conceito da janela de Overton, originalmente formulado para explicar a viabilidade de ideias no espectro político, e expandir sua aplicação para os campos da linguística aplicada e da engenharia de controle de massa. Partindo da premissa de que a percepção do aceitável não é estática, mas sim construída e negociada, este estudo explora como as práticas discursivas e as infraestruturas tecnológicas contemporâneas atuam como agentes centrais na ampliação ou restrição dessa janela. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa exploratória e de revisão bibliográfica crítica, fundamentada em autores clássicos e contemporâneos das áreas de sociologia, análise do discurso, filosofia da tecnologia e estudos de mídia. A análise demonstra que a linguagem, por meio de estratégias de framing, enquadramento e performatividade, não apenas reflete, mas constitui a realidade do que é socialmente aceito. Simultaneamente, a engenharia de controle de massa, materializada em algoritmos de plataformas digitais e arquiteturas de escolha, opera como um mecanismo de gestão de visibilidade e comportamento, capaz de arquitetar a própria percepção do que está dentro ou fora da janela. Os resultados apontam para uma convergência crítica. A interseção entre a engenharia discursiva e a tecnológica potencializa formas de influência que transcendem a persuasão tradicional, configurando um ambiente de controle infocomunicacional, com profundas implicações para a autonomia, a democracia e a formação da opinião pública. Conclui-se que a compreensão desses mecanismos é fundamental para o desenvolvimento de literacias críticas e estratégias de governança mais éticas e transparentes, recomendando-se pesquisas futuras que investiguem modelos de auditoria algorítmica e pedagogias de resistência a esses processos de enquadramento. Palavras-chave: janela de Overton. Linguística aplicada. Engenharia de controle de massa. Discurso. Algoritmos. Introdução. A fluidez do conceito de aceitabilidade social sempre intrigou filósofos e cientistas sociais. O que hoje é considerado uma ideia radical ou inaceitável pode, em um intervalo de tempo relativamente curto, tornar-se parte do senso comum ou, inversamente, ser silenciado e excluído do debate público. Essa dinâmica, longe de ser espontânea, é o resultado de um complexo jogo de forças políticas, econômicas, culturais e, crucialmente, discursivas.
O conceito que melhor sistematiza essa movimentação é a janela de Overton, desenvolvido pelo ex-vice-presidente do Mackinac Center for Public Policy, Joseph P. Overton, 2003. Overton postulou que o espectro de ideias viáveis em uma determinada sociedade não é fixo, mas sim uma janela, que pode ser deslocada por meio da argumentação, da persuasão e da mudança na percepção pública, tornando ideias antes impensáveis em políticas plausíveis e vice-versa. O problema de pesquisa que orienta este trabalho reside na necessidade de uma análise aprofundada e interdisciplinar desse fenômeno. Embora a janela de Overton tenha sido largamente utilizada em análises políticas, sua aplicação nos campos da linguística e dos estudos sobre controle social mediado por tecnologia permanece incipiente. Como a linguagem, em suas múltiplas funções, opera como o principal vetor para o deslocamento dessa janela. E, de forma complementar, como as modernas ferramentas de engenharia de controle de massa, especialmente os algoritmos de recomendação, a arquitetura das plataformas digitais e as técnicas de comunicação em rede, têm sido utilizadas para acelerar ou restringir esse processo de forma intencional ou sistêmica. Este artigo busca responder a essas questões, construindo uma ponte teórica entre os campos frequentemente apartados da linguística e da engenharia de sistemas. Para tanto, o objetivo geral desta pesquisa é investigar a interseção entre a janela de Overton, a linguística e a engenharia de controle de massa, evidenciando como esses elementos convergem para moldar a percepção social do aceitável. Como objetivos específicos, busca-se revisitar criticamente o conceito de janela de Overton, contextualizando-o no cenário contemporâneo de digitalização da esfera pública, e analisar, sob a ótica da linguística aplicada, as estratégias discursivas de enquadramento e performatividade que atuam como mecanismos de abertura ou fechamento da janela, e examinar as ferramentas e princípios da engenharia de controle de massa, com foco na atuação de algoritmos e arquiteturas de plataforma como agentes não humanos na gestão da visibilidade. Discutir as implicações práticas e éticas dessa convergência para a autonomia individual e os processos democráticos. A justificativa para este estudo reside em sua relevância teórica e prática. Teoricamente, propõe um diálogo interdisciplinar inovador, ampliando o escopo de análise da janela de Overton e contribuindo para os debates atuais em linguística, sociologia da comunicação e filosofia da tecnologia. Na prática, a compreensão desses mecanismos é vital para profissionais de comunicação, gestores de organizações, formuladores de políticas públicas e cidadãos engajados, que buscam navegar em um ambiente informacional saturado por tentativas de influência e controle, frequentemente obscurecidas pela opacidade dos sistemas algorítmicos. Compreender como a janela é deslocada é o primeiro passo para preservar a capacidade de pensamento crítico e a participação democrática autêntica. 2DESENVOLVIMENTO 2,1 A janela de Overton, conceito, evolução e aplicabilidade contemporânea. O conceito de janela de Overton, embora tenha se popularizado no contexto do ativismo político conservador norte-americano, oferece um arcabouço analítico de notável amplitude. Overton, 2003, descreveu um espectro que classifica a viabilidade de ideias em categorias, do inaceitável ao aceitável, do radical ao popular, e do sensato ao político. O deslocamento dessa janela ocorre quando ideias que se encontravam nas margens, no campo do impensável, são gradualmente movidas para o centro, tornando-se temas de debate, depois políticas viáveis e, finalmente, parte do senso comum. O inverso também é verdadeiro, ideias antes consolidadas podem ser deslocadas para o exterior da janela, tornando-se tabus ou posições radicais. Como sintetiza Lehman, 2018, a genialidade do modelo está em demonstrar que a batalha política e cultural não se trava apenas pela implementação de políticas, mas fundamentalmente pela mudança do que é considerado discutível. Na contemporaneidade, a aplicabilidade desse conceito transcende a política institucional. Autores como Zuboff, 2019, e Ren, 2017,
fornecem subsídios para entender como o capitalismo de vigilância e a sociedade do cansaço criam condições para um deslocamento acelerado da janela. Zuboff, 2019, argumenta que as grandes plataformas digitais não apenas coletam dados, mas os utilizam para prever e modificar comportamentos, operando em uma lógica de meios de modificação do comportamento, que pode, inclusive, influenciar a percepção sobre o que é aceitável em termos de privacidade, consumo e participação social. Ren, 2017, por sua vez, ao discutir a violência do positivo e a transparência, sugere que a hipercomunicação e a autoexposição forçada reconfiguram os limites do aceitável, normalizando a vigilância e o controle como dinâmicas intrínsecas à vida em sociedade. Nesse cenário, a janela de Overton deixa de ser apenas um modelo de ciência política para se tornar um paradigma crucial para entender a cultura digital. 2,2 A linguística como engenharia da aceitabilidade, enquadramento, performatividade e discurso. Se a janela de Overton define o território do aceitável, é a linguagem que traça seus contornos. A linguística aplicada, em especial as vertentes que dialogam com a análise crítica do discurso, ACD, oferece ferramentas essenciais para entender esse processo. Fairclough, 2016, um dos principais expoentes da ACD, defende que o discurso é uma prática social que não apenas reflete, mas constitui a realidade social, as relações de poder e as identidades. Dessa perspectiva, a mudança na janela de Overton é, em sua essência, uma mudança discursiva. A introdução de um novo termo, a ressignificação de um conceito ou a repetição de um determinado enquadramento são atos performativos que, ao longo do tempo, podem alterar o que é considerado natural. O conceito de framing, enquadramento, estudado por autores como Intiman, 1993, é particularmente relevante. Enquadrar um problema de uma determinada maneira, por exemplo, discutir imigração como uma crise de segurança versus um desafio humanitário, ativa diferentes esquemas de interpretação na audiência, movendo a discussão para diferentes posições dentro da janela. A linguagem opera, assim, como uma tecnologia de enquadramento, Tannen, 2007, onde a escolha lexical, as metáforas e as estruturas narrativas selecionam certos aspectos da realidade percebida e os tornam mais salientes. Este processo não é acidental, muitas vezes, trata-se de uma estratégia deliberada de engenharia de consenso, onde grupos de interesse buscam naturalizar suas visões de mundo por meio da repetição discursiva em diferentes arenas, da mídia tradicional às conversas em redes sociais. Além do enquadramento, a performatividade da linguagem, conforme teorizada por Austin, 1962, e posteriormente desenvolvida por Butler, 2015, demonstra que dizer é, em certos contextos, fazer. A repetição de enunciados, especialmente aqueles proferidos por figuras de autoridade ou veiculados por plataformas de grande alcance, tem o poder de instituir realidades. Quando uma ideia limítrofe é constantemente repetida e endossada por uma rede de influenciadores, mídias e algoritmos, ela adquire um status de verdade performática, deslocando-se gradualmente para o centro da janela. A linguística aplicada revela, portanto, que a batalha pela janela de Overton é, antes de tudo, uma batalha pela definição, pela nomeação e pela repetição, uma batalha travada em cada artigo, cada postagem e cada interação que molda o discurso público. 2,3 Engenharia de controle de massa, algoritmos, arquitetura e gestão da visibilidade. Se a linguística atua na dimensão do conteúdo e do sentido, a engenharia de controle de massa, aqui entendida não apenas como engenharia de software, mas como o design intencional de sistemas técnicos sociais, atua na dimensão da infraestrutura e da visibilidade. A emergência de grandes plataformas digitais trouxe à tona um novo tipo de agente, o algoritmo. Como argumenta Giuspai, 2018, os algoritmos não são meros processadores neutros de informação, eles são formadores de opinião, opinion formers, que classificam, priorizam e ocultam conteúdo, determinando o que é visto, por quem e por quanto tempo.
Essa gestão algorítmica da visibilidade é uma forma poderosa de controle de massa. Ao decidir quais tópicos entram nos feed de notícias, ou quais opiniões são impulsionadas por recomendações, as plataformas atuam como arquitetas da atenção. Williams, 2018. Uma ideia pode ser silenciada não pela censura explícita, mas pela opacidade algorítmica que a torna invisível. Inversamente, uma ideia radical pode ser amplificada por virais induzidos artificialmente, ganhando uma visibilidade que acelera seu caminho para o centro da janela. Essa dinâmica é reforçada pela arquitetura de escolha, um conceito oriundo da economia comportamental, Thaler e Sunstein, 2008, que mostra como o design de um ambiente, físico ou digital, influencia as decisões. No contexto digital, a arquitetura de escolha é codificada em botões, notificações, estruturas de engajamento e recompensas, desenhadas para maximizar o tempo de tela e a interação, muitas vezes às custas da reflexividade crítica. A confluência entre a engenharia de controle de massa e a engenharia discursiva cria um ciclo de retroalimentação. Algoritmos são treinados em grandes volumes de discurso humano, capturando e amplificando os vieses e os enquadramentos já presentes. Ao mesmo tempo, a arquitetura das plataformas fornece a estrutura para que novos enquadramentos sejam disseminados e repetidos em escala inédita. Autores como Pariser, 2011, e Noble, 2018, já alertavam para os perigos dessa confluência, destacando, respectivamente, a formação de bolhas de filtro e o racismo algorítmico. Hoje, é possível afirmar que a janela de Overton é co-construída por humanos e máquinas, em um processo híbrido onde as intenções dos atores humanos se entrelaçam com a lógica autônoma, ou aparentemente autônoma, dos sistemas algorítmicos, criando o que poderíamos chamar de um controle infocomunicacional de massa. 2,4 A convergência crítica, implicações para a autonomia e a democracia. A convergência entre a engenharia discursiva, linguística, e a engenharia tecnológica, algoritmos e arquiteturas, não é apenas uma soma de partes, mas uma nova qualidade de influência. Essa convergência gera um ambiente onde as fronteiras do aceitável podem ser manipuladas com uma precisão e velocidade antes inimagináveis. Um exemplo paradigmático é o uso de bots e redes de influência digital para criar a impressão de que uma ideia limítrofe tem amplo apoio social, um fenômeno conhecido como astroturfing. Ribeiro, 2020. Essa técnica utiliza a engenharia algorítmica para simular um consenso popular, movendo artificialmente a janela de Overton ao manipular a percepção do que os outros pensam. As implicações para a autonomia individual são profundas. Quando a janela é deslocada por mecanismos opacos e não deliberados, a liberdade de escolha se torna ilusória. Não se trata apenas de censura explícita, mas de uma pré-censura estrutural, onde as opções disponíveis para o pensamento já foram previamente filtradas e enquadradas. Em um regime de visibilidade algorítmica, o horizonte do que é considerado possível, desejável ou aceitável pode ser reduzido sem que o indivíduo sequer perceba que outras alternativas existem. Coudre e Mejias, 2019. A esfera pública, que Habermas, 2003, teorizou como um espaço de debate racional entre cidadãos, vê sua integridade comprometida quando a própria estrutura do debate é moldada por interesses comerciais e algoritmos que privilegiam o conteúdo polarizador e emocional, justamente por serem esses os mais eficazes para o engajamento. Do ponto de vista democrático, essa convergência impõe desafios cruciais. A democracia depende da existência de um espaço público onde ideias diversas possam competir e ser avaliadas livremente. Quando a engenharia de controle de massa opera para restringir a diversidade de ideias dentro da janela de Overton, seja por amplificação seletiva ou por silenciamento invisível, o processo democrático se corrompe. A accountability, a transparência e a capacidade de resposta dos representantes são enfraquecidas quando a percepção do aceitável é manipulada em tempo real por sistemas que escapam ao controle social. Portanto, a análise da janela de Overton no contexto da linguística e da engenharia de controle não é um exercício meramente acadêmico,
mas um diagnóstico urgente sobre os mecanismos que podem tanto enriquecer quanto corroer a vida democrática contemporânea. 3. Conclusão. A presente pesquisa, ao percorrer a interseção entre a janela de Overton, a linguística e a engenharia de controle de massa, demonstrou que a definição do que é socialmente aceitável é um processo dinâmico, complexo e profundamente mediado por forças discursivas e tecnológicas. A análise do conceito de Overton, revisitado à luz de autores como Zuboff, 2019, e Ren, 2017, permitiu situá-lo como um paradigma central para compreender as batalhas culturais e políticas da era digital, indo muito além de sua aplicação original. Evidenciou-se que a linguagem, por meio de mecanismos de enquadramento e performatividade, não é um simples reflexo da realidade, mas uma ferramenta ativa na construção dos limites do debatível, agindo como uma verdadeira engenharia discursiva da aceitabilidade. Complementarmente, a análise das ferramentas da engenharia de controle de massa, notadamente os algoritmos e as arquiteturas de plataforma, revelou que a gestão da visibilidade e da atenção se tornou um vetor de poder comparável à própria força do discurso. A capacidade algorítmica de amplificar, silenciar ou modular a circulação de ideias estabelece uma infraestrutura de controle que opera em grande parte fora do escrutínio público, configurando um ambiente onde a janela de Overton é co-construída por humanos e máquinas. A convergência desses dois eixos, discursivo e tecnológico, gera um regime de controle infocomunicacional, que desafia as concepções tradicionais de autonomia e deliberação democrática, exigindo uma reavaliação crítica das formas de poder na contemporaneidade. A significância deste estudo reside, portanto, em sua contribuição para a ampliação do arcabouço teóricos da janela de Overton, integrando-o a campos do conhecimento que, embora essenciais, raramente são postos em diálogo. As aplicações práticas das reflexões aqui desenvolvidas são extensas. Para profissionais de comunicação e marketing, a compreensão dos mecanismos de enquadramento e da influência algorítmica pode orientar a construção de estratégias mais éticas e transparentes. Para gestores e formuladores de políticas, os achados reforçam a necessidade de uma governança algorítmica que priorize a transparência, a auditabilidade e a proteção da diversidade discursiva. Para educadores e cidadãos, a principal implicação é a urgência do desenvolvimento de literacias críticas, tanto midiática quanto algorítmica, que permitam identificar e resistir a tentativas de manipulação da percepção do aceitável. Em termos de recomendações para pesquisas futuras, sugere-se a necessidade de investigações empíricas que mapeiem como esses processos se manifestam em contextos específicos, como em movimentos sociais, campanhas políticas ou no ambiente corporativo. É crucial avançar na auditoria de sistemas algorítmicos para compreender como eles, na prática, influenciam a distribuição de ideias dentro da janela de Overton. Ademais, pesquisas que explorem pedagogias e metodologias de resistência, focadas na capacitação de indivíduos e comunidades para navegar e contestar essas estruturas de engenharia de controle, são fundamentais para garantir que o futuro do debate público não seja determinado exclusivamente por lógicas de mercado e opacidade técnica, mas sim pelos princípios de uma democracia participativa e reflexiva. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências: 1. Austin, J. L. How to Do Things with Words. Oxford, Oxford University Press, 1962. 2. Butler, J. Quadros de Guerra, Quando a Vida é Passível de Luto. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2015. 3. Coudre, N. Megias, U. A. The Costs of Connection, How Data is Colonies in Human Life and Appropriating It for Capitalism. Stanford, Stanford University Press, 2019. 4. Entinan, R. M. Framing, Toward Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of Communication, v. 43, número 4, p. 51 a 58, 1993. 5. Fireclog, N. Discurso e Mudança Social. Brasília, Editora UNB, 2016. 6.
GuilsPy, T. Custodians of the Internet, Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions that Shape Social Media. New Haven, Yale University Press, 2018. 7. Habermas, J. Mudança Estrutural da Esfera Pública. Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 2003. 8. Ren, B. C. Sociedade do Cansaço, Petrópolis, Vozes, 2017. 9. Lehman, J. G. The Overton Window, A Model of Policy Change. Michigan, Mackinac Center for Public Policy, 2018. 10. Noble, S. U. Algorithms of Oppression, How Search Engines Reinforce Racism. New York, NYU Press, 2018. 11. Overton, J. P. The Overton Window, Midland, Mackinac Center for Public Policy, 2003. Documento interno. 12. Pariser, E. O filtro invisível, o que a internet está escondendo de você. Rio de Janeiro, Zahar, 2011. 13. Ribeiro, A. P. G. Astroturfing, a fabricação de consenso na era digital. Revista com Política, V. 10, número 2, p. 97 a 120, 2020. 14. Tannen, D. Framing in Discourse, Oxford, Oxford University Press, 2007. 15. Thaler, R. H. Sunstein, C. R. NAD, Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness. New Haven, Yale University Press, 2008. 16. Williams, J. Stand Out of Our Light, Freedom and Resistance in the Attention Economy. Cambridge, Cambridge University Press, 2018. 17. Zuboff, S. A Era do Capitalismo de Vigilância. Rio de Janeiro, Intrínseca, 2019. 18. Bourdieu, P. O Poder Simbólico. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2007. 19. Castles, M. A Sociedade em Rede. São Paulo, Paz e Terra, 2018. 20. Foucault, M. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro, Graal, 2014. 21. Hall, S. Cultura e Representação. Rio de Janeiro, ed. PUC-Rio, 2016. 22. Van Dijk C.K., J. The Culture of Connectivity, A Critical History of Social Media. Oxford, Oxford University Press, 2013. 23. Bruno, F. Máquinas de Ver, Modos de Ser, Vigilância, Tecnologia e Subjetividade. Porto Alegre, Sulina, 2013. 24. Chomsky, N. Mídia, Propaganda e Poder. São Paulo, Editora Unesp, 2014. 25. Eco, U. Apocalípticos e Integrados. São Paulo, Perspectiva, 2008. 26. Kensky, V. M. Educação e Tecnologias, O Novo Ritmo da Informação. Campinas, Papiros, 2015. 27. Levy, P. Cibercultura. São Paulo, Editora 34, 2010. 28. Morozov, E. Big Tech, A Ascensão dos Dados e a Morte da Política. São Paulo, Ubu Editora, 2018. 29. Recuero, R. Redes Sociais na Internet. Porto Alegre, Sulina, 2017. 30. Sibilia, P. O Show do Eu, A Intimidade como Espetáculo. Rio de Janeiro, Contraponto, 2016. 31. Trivinho, E. A Dromocracia Cibercultural, Lógica da Vida Humana na Civilização Mediática Contemporânea. São Paulo, Paulus, 2010. 32. Bauman, Z. Vida Líquida. Rio de Janeiro, Zahar, 2007. 33. Flusser, V. O Mundo Codificado, por uma Filosofia do Design e da Comunicação. São Paulo, Kozak Naif, 2007. 34. Lipovetsky, G. A Felicidade Paradoxal, Ensaio sobre a Sociedade de Hiperconsumo.
São Paulo, Companhia das Letras, 2007. 35. Horkheimer, M. Adorno, T. W. Dialética do Esclarecimento. Rio de Janeiro, Zahar, 1985. 36. Orwell, G. 1984. São Paulo, Companhia das Letras, 2009. 37. Postman, N. Tecnopólio, A Rendição da Cultura à Tecnologia. São Paulo, Nobel, 1994. 38. Jenkins, H. Cultura da Convergência. São Paulo, Aleph, 2009. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca atreva-se. Desafie-se. Aperfeiçoe-se.